Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Valmir Maia, um local para a gente falar sobre história e literatura, bem à vontade, né? Sem a preocupação, sem o rigor da escola. E eu peço que se vocês gostarem do conteúdo, que deixem um joinha aí, que compartilhem, tá? Se inscrevam no canal se puderem, tá? É muito importante para esse conteúdo chegar a outros alunos. Hoje, o nosso assunto é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual surgido na Europa no século XVII. Ganhou força especialmente na França no século XVIII. Essas ideias revolucionaram a Europa, né? E a partir dali chegou à América, né? Influenciou também a história do Brasil. Por isso a importância da gente estudar o Iluminismo. Primeiro, a gente tem que entender o contexto histórico, né? O que estava acontecendo na Europa naquele período que aconteceram esses pensamentos. Na Europa, durante o século XVII e XVIII, predominava o absolutismo. O absolutismo é um regime, né, de governo, um regime monárquico, em que todo o poder fica na mão do rei, né? Ele tem o poder de legislar, tem o poder de governar, então tudo na mão do rei, né? E esse poder era legitimado pela igreja, né? A Igreja Católica gozava de grande prestígio na sociedade e dominava a maior parte das universidades e escolas. Então ela legitimava o poder do rei e ela é, detinha o poder, né, do conhecimento. Então ela controlava as poucas universidades e escolas que tinha naquele período e assim ela dominava o conhecimento. Né? A sociedade estava dividida em clero, nobres e servos, sendo que junto com os servos tinham os burgueses, né, que eram os comerciantes, que tinham algum dinheiro, mas não tinham poder político nem social. Né? Então, sendo que o clero e os nobres não pagavam impostos. Né? Então toda a carga tributária ficava em cima dos servos e dos burgueses, que tinham que produzir, trabalhar, gerar riqueza, né, e ainda pagar imposto. Na economia predominava um mercantilismo, né? É, é um sistema econômico onde que o Estado deveria controlar a economia e promover o acúmulo de metais preciosos. Então era uma política econômica que ficava tudo na mão do rei também, era bem centralizado o Estado que controlava toda a economia. Vários pensadores da época começaram a questionar aquela sociedade. Eles diziam que traziam luz para o mundo, né? Então ficou conhecido aquele período como Século das Luzes ou Ilustração. Né? O iluminismo rejeitava a herança medieval. Os iluministas passaram a chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Então eles diziam que eles traziam luz para o mundo, né? Porque o mundo estava saindo da idade das trevas. Né? A burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico, não possuía poder político e ficavam à margem das decisões. Então os burgueses eles tinham dinheiro, mas não tinham poder político, nem tinham destaque na sociedade. Os ideais iluministas influenciaram muitas mudanças sociais, políticas e econômicas. Por exemplo, o fim do absolutismo foi em cima dessas ideias iluministas, favoreceu a implantação do liberalismo econômico, liberdade religiosa, inspirou movimentos como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Então, quer dizer, mexeu com a religião, né? Mexeu com a economia, mexeu com o poder político, né? E ainda inspirou muitos movimentos revolucionários, tanto na Europa, na América e no Brasil, como nós vamos ver adiante. Então, as características do iluminismo. Quais eram as características desse movimento? Os iluministas criticavam
o absolutismo, né? Os privilégios do clero e da igreja, o mercantilismo, que era o sistema econômico, né? E os dogmas religiosos. Então, eles baseavam todas as suas ideias em cima desses quatro pilares. Eles atacavam esses quatro pilares, que era o sustento da sociedade da época. Né? Eles exaltavam a razão em detrimento da fé, né? Da fé e da religião. Defendiam o conhecimento racional para entender o mundo. Então eles pregavam, né, que a pessoa só ia entender plenamente o mundo, entender a vida, né, através da razão. Então você tinha que adquirir conhecimento para você entender os mistérios da vida, da natureza, né, e não se apegar aos dogmas religiosos. Economia. Como era a economia? É, o que o iluminismo pregava para o sistema econômico? É, Principalmente, né, a ideia dos iluministas era em cima do liberalismo. Né? O Estado não deveria regular a economia, pois o próprio mercado era capaz de fazê-lo. O liberalismo era uma ideia contrária ao mercantilismo. Como nós falamos agora há pouco, o mercantilismo ficava tudo na mão do Estado. Né? O Estado controlava a economia. E agora o liberalismo pregava que tinha que ser deixar pelo próprio mercado controlar e regulamentar essa economia. Um dos principais pensadores da economia, né, pensadores iluministas que falaram da economia, é o Adam Smith. Né? Ele pregava, ele defendia a autorregulamentação do mercado. Né? Ele dizia que o Estado não tinha que intervir na economia. Uma mão invisível iria é, controlar, garantir que a economia rodasse, né? Manter os preços competitivos sem a interferência do Estado. Então ele achava que pregava que a concorrência, né? Se o Estado não se metesse, os preços iriam baixar, ia ter concorrência, né? Na política também tivemos pensadores iluministas. O principal dele talvez tenha sido Montesquieu. Montesquieu era um francês, né? E ele criticava o poder que ficava na mão do rei, só do rei. Então ele propôs poderes de governo. Ele propôs que tivesse três tipos de governo, de poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Né? Assim haveria equilíbrio, menos poder concentrado na mão de uma pessoa só. Essa ideia foi tão aceita que até hoje, né, ainda usamos, né, o Brasil inclusive usa esse sistema de legislativo, executivo e judiciário, né, para não ficar poder na mão de uma pessoa ou de um grupo só. Né? Tem três poderes para discutirem e equilibrarem o poder. Na sociedade, tivemos muitos pensadores de ideias sociais no iluminismo. John Locke, né, que é um pensador inglês, ele falava que o papel do Estado era defender a propriedade privada, que é um direito de todos. Né? E para isso ele sugeria um contrato social. Ele falava que os homens cederiam parte dos seus direitos, né, a um deles, que seria o líder. Né? Então, ele defendia que a propriedade privada, todo mundo tem direito à sociedade privada. Né? A sua privacidade, a sua forma de tocar a sua vida. E só que você cederia parte desses seus direitos a uma pessoa que iria governar em seu nome, que iria lutar pelas suas ideias, pelas suas necessidades. Né? E esse seria um líder. Também tivemos o Rousseau, um francês, né,
que ele dizia que a propriedade privada como a origem da desigualdade social. Ele dizia que é, todo homem nasce bom, né? É, só que a sociedade o corrompe, né? É, através dessa essa propriedade privada, uns iam ficar muito ricos e outros iam ficar muito pobres. E aí teria essas injustiças sociais, né? Os pensadores iluministas, né, eles também popularizaram o saber. Eles levaram o saber para todo mundo que quisesse. Eles criaram uma publicação com 36 volumes, 35 volumes, desculpa. E, e ali estava concentrado, teve participação de todos os pensadores da época, né, os maiores, e ali eles registraram todo o conhecimento que tinha naquele momento. Né? E para esse volume de livros eles chamaram de enciclopédia. Né? E ficou muito difundido no mundo todo. Até pouco tempo antes da internet, a gente usava as enciclopédias para estudar, para pesquisar. Né? Despotismo esclarecido. Né? O despotismo esclarecido, é, alguns reis absolutistas, então com o advento dessas ideias, né, muita gente compactuando dessas ideias, o que eles decidiram? Eles adotaram algumas ideias iluministas, né, para não perder o seu poder de rei. Né? Eles mantiveram o absolutismo, mas um absolutismo mais suave. Eles adotaram algumas medidas, né, para agradar a população e assim manter o seu poder. Vários países adotaram esse despotismo esclarecido. Né? Eles, na Europa, a gente pode citar Rússia, Prússia, Espanha, vários países naquele momento adotaram esse sistema de despotismo esclarecido. Tá? Cada um com as suas características, com as suas particularidades. Né? Eu destaquei aqui Portugal. Portugal teve despotismo esclarecido. Eu citei Portugal porque tem muito a ver com a história do Brasil. Né? Então, o Marquês de Pombal foi um administrador que o rei incumbiu de fazer umas medidas, tomar umas medidas para salvar a economia de Portugal naquele momento. Né? Então ele se destacou pelas reformas educacional e manufatureira que ele fez naquele momento. Né? E também no Brasil, ele veio para o Brasil também administrar o Brasil e muitas dessas ideias chegaram ao Brasil através chegaram clandestinamente, né? Ele não adotou todas as medidas lá de Portugal aqui, porque nós éramos colônia, né? Mas essas ideias chegaram ao Brasil. Agora nós vamos falar o iluminismo no Brasil, né? Como nós falamos anteriormente, as ideias do Marquês de Pombal e outras ideias iluministas chegaram no Brasil, né? É, nós tínhamos a Revolução Francesa, né? Depois a independência dos Estados Unidos, uma série de eventos que foram acontecendo e chegaram ao Brasil. Né? Nós podemos citar, eu separei três movimentos revolucionários daquele período. Tá? A Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, em 1817. Aqui já é século XIX. Né? Todas esses três movimentos revolucionários, eles aconteceram baseados em cima de ideias iluministas. Tá? Cada um teve suas particularidades, cada um teve aconteceu em locais diferentes, né, em estados diferentes do Brasil e com realidades diferentes. Né?
Mas o importante é que todas essas ideias foram sendo desenvolvidas, foram crescendo, até que desencadeou na independência do Brasil, né? E mesmo depois da independência, o nosso império, né, o nosso governo imperial, ele manteve as ideias, né, manteve o absolutismo, né? Manteve umas ideias, eles eram déspotas esclarecidos, né? Mesmo assim, o Brasil foi evoluindo até chegar na República, né? Então foi a partir dessas ideias iluministas. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado alguma coisa do iluminismo, né? Mas nada substitui uma boa leitura no seu livro didático, né? Em outros livros, em outras fontes. O conhecimento ele é galgado, né? Em várias escalas. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, pode deixar nos comentários, tá? E aqui estão meus contatos das redes sociais. Então fiquem bem, né? E qualquer coisa podem me mandar uma mensagem.